Olha, a gente está diante de um dos maiores mistérios da astronomia hoje. O nome dele é 3I/Atlas, um objeto interestelar que está simplesmente dividindo a comunidade científica. E é porque as evidências que estão aparecendo apontam para algo, digamos, muito, muito estranho. E para a gente começar a entender essa história, olha só essa frase do Dr. Avi Loeb, um astrofísico de Harvard. Tirem férias antes de 29 de outubro. É um aviso que soa até meio alarmante vindo de um cientista desse calibre, né? A gente logo pensa, o que será que ele sabe que a gente ainda não sabe? Pois é, essa é a grande pergunta. Por que um astrofísico de Harvard soltaria um aviso desses, tão enigmático? E para a gente chegar numa resposta, a gente vai ter que investigar esse visitante que está, nesse exato momento, passando aqui pelo nosso, digamos, quintal cósmico. Então, vamos lá. O nome do nosso mistério é 3I/Atlas. E olha, ele não é o primeiro visitante de outro sistema estelar que aparece por aqui. Só que as características dele são tão diferentes que estão desafiando basicamente tudo que a gente achava que sabia. Só para a gente ter uma noção do que estamos falando. Antes dele, tivemos outros visitantes famosos, como o Oumuamua em 2017 e o Borisov em 2019. Mas, dá uma olhada no tamanho. O 3I Atlas é um gigante perto deles, com quase 6 quilômetros. E o problema não é só o tamanho. As anomalias, as coisas estranhas sobre ele, não são uma ou duas, são várias. A partir de agora, a gente vai abrir uma espécie de arquivo de investigação, porque a lista de características bizarras desse objeto não para de crescer. E cada uma delas é uma pista. E essas pistas, no fim, levam a gente para conclusões bem diferentes uma da outra. Para começar, a trajetória dele é impossível. Um cometa normal, vindo de fora, pode chegar de qualquer ângulo, de cima, de baixo, mas o 3I Atlas chegou retinho, no mesmo plano onde os nossos planetas giram. E tem mais, a cauda de um cometa sempre aponta para longe do Sol, porque o vento solar empurra ela. Nesse caso, tem um brilho, um tipo de jato, que aponta em direção ao Sol. Isso não faz o menor sentido. E só para deixar claro, o que é esse tal plano planetário? É o plano da eclíptica. Imagina que é uma pista de corrida, um disco bem plano, onde todos os planetas do Sistema Solar dão suas voltas ao redor do Sol. É como se fosse a nossa rodovia cósmica. E aí que a coisa fica séria. A chance matemática de um objeto vindo de outra estrela, de forma aleatória, entrar no nosso sistema e acertar em cheio essa rodovia dos planetas é de menos de 1 em 10.000. É tipo acertar o alvo de muito, muito longe. É improvável demais para ser só coincidência. E não é só isso, a rota dele parece planejada. Ele fez um passe perto de Marte e agora está indo em direção a Júpiter. Isso lembra muito uma técnica que a NASA usa chamada assistência gravitacional, onde as sondas usam a gravidade dos planetas para pegar o embalo e mudar de direção. Parece um tour pelo sistema solar. Uma coincidência atrás da outra? Fica difícil de acreditar. Agora vamos para a química, que aqui o mistério fica ainda mais denso. O 3I Atlas está emitindo um composto chamado tetracarbonil-níquel. E qual o problema? Bom, aqui na Terra, essa substância só é produzida em processos industriais. E, para piorar, o objeto não tem nenhum traço de ferro. É uma assinatura química que, simplesmente, não bate com nada que a gente conhece na natureza. E a frase do Dr. Loeb aqui mata a charada. Isso nunca foi observado em nenhum outro objeto. Ou seja, quimicamente falando, o que a gente está vendo é algo inédito na história da astronomia. Ponto. Bom, se a trajetória é estranha, a química é estranha, a gente começa a juntar as peças e chega na teoria mais polêmica de todas. A teoria da origem artificial. E se esse objeto não for natural? E olha só que impressionante a avaliação do Dr. Loeb. Ele que já foi chefe de astronomia em Harvard, não está falando de uma chance pequena. Ele coloca entre 30% a 40% de chance do objeto ser de origem artificial. Mas, mesmo a outra opção, de 60% a 70% de chance de ser natural, vem com um adendo. Seria um objeto com uma física que a gente ainda não entende. Ou seja, de qualquer jeito, é uma descoberta que vai mudar tudo. Então, vamos resumir as pistas que apontam para um fóssil tecnológico. A gente tem uma órbita quase impossível, uma assinatura química que parece industrial. Ele parece ter um escudo térmico, porque não esquenta como deveria. As variações na luz dele sugerem que ele está girando de forma controlada, não caindo aleatoriamente. E ainda tem uma aceleração misteriosa que pode ser micropropulsão. Uma anomalia é só uma anomalia, mas tantas juntas começam a formar um padrão, né?
Claro que uma teoria tão ousada assim não ia passar batido. A ciência mais tradicional reagiu e a polêmica foi parar em outro nível, envolvendo até acusações de que estão escondendo dados da gente. Basicamente, a gente tem duas teorias na mesa. De um lado, a teoria da origem natural, defendida por astrônomos espanhóis, que diz que ele veio do disco fino da nossa galáxia e é só um cometa bem esquisito. Do outro lado, o Dr. Loeb e a teoria da origem artificial. Seria uma sonda antiga, uma relíquia, quem sabe até uma cápsula do tempo. O fato é, a comunidade científica está completamente dividida. E é nesse ponto que a discussão sai do campo só da ciência e entra numa questão de transparência. Porque tem uma pergunta que muita gente está fazendo agora. Se o objeto é só um cometa estranho, por que as melhores imagens dele estão sendo escondidas? Olha só essa cronologia dos fatos, porque ela é no mínimo curiosa. No começo de outubro, a melhor câmera que a gente tem lá em cima, a HiRISE, tira as fotos de maior resolução do 3i/Atlas. E o que acontece? As imagens não são liberadas. A desculpa é uma paralisação do governo. Logo depois, no dia 21, a NASA, de surpresa, ativa a rede de defesa planetária para um exercício. E o foco do exercício, justamente o 3i/Atlas. Até hoje, as imagens que poderiam resolver o mistério continuam guardadas. Fica difícil não pensar que tem algo estranho aí. Mas essa história está longe de acabar. E o mais interessante é que as respostas que a gente tanto quer podem estar bem próximas, em datas que já estão marcadas. Então anota aí. Dia 29 de outubro, ele faz a passagem mais perto do Sol. É o momento de maior calor, um teste de fogo, literalmente. Depois, entre 30 de outubro e 6 de novembro, tem uma chance incrível. A sonda Europa Clipper, da NASA, pode passar pela cauda de Ons dele e coletar material. Seria a primeira vez que a gente tocaria num objeto interestelar. E, finalmente, em 27 de novembro, começa o tal exercício de defesa planetária, com todos os grandes telescópios do mundo apontados para ele. As próximas semanas vão ser decisivas. E é aqui que a gente está agora. A comunidade científica está dividida, os dados mais importantes estão escondidos e o objeto, bom, ele continua a sua viagem silenciosa e misteriosa pelo nosso sistema solar, completamente indiferente a toda essa confusão que ele está causando aqui na Terra. No fim, a pergunta que fica é: o que a gente está vendo? É uma cápsula do tempo cósmica? Uma sonda alienígena? Ou só um truque de luz? Um fenômeno natural tão estranho que vai obrigar a gente a reescrever os livros de física? O veredito ainda está lá fora, no cosmos. E com os dados mais importantes ainda guardados às 7 chaves, a gente fica pensando se a resposta está só viajando entre as estrelas ou se ela já chegou aqui e está apenas esperando para ser revelada.